porque a gente dá voz para as mulheres. Isso te faz feliz? Muito, muito. Acho que a gente passa a ter um compromisso interessante, né? O quanto a gente descobre que dentro das nossas vocações, das nossas habilidades, a gente pode impactar vidas também, né? O poder da comunicação, que é o que você faz muito bem e que a gente está levando, de fato, informação a partir de movimentos como esse, né? 20 anos atrás, a gente não imaginava que nada disso seria possível. Não, imagina, de jeito nenhum. Mas o que é interessante é que a gente tem algumas coisas em comum, né, Pri? Então, queria que você me contasse um pouquinho como que foi a sua trajetória profissional. Sempre foi de vendas? Conta aí. Nada, menina. Muito pelo contrário. Eu era aquela que dizia o tempo todo, eu quero trabalhar em qualquer lugar, menos vendendo. Eu tinha uma raiva de vendedor. Raiva mesmo? Tinha por causa de mãe. Sabe aquela mãe que, tipo, eu morava numa casa, numa rua, pé na calçada, né? Uhum. Todo mundo que batia lá ou tocava campainha, minha mãe olhava e falava assim, Ih, é vendedor. Aí eu fiquei 17 anos nas afiliadas da Globo. Tava num momento que tava começando a questionar demais isso, essa questão, né, de não queria ser carreirista. Eu nunca quis seguir carreira dentro das emissoras. E aí eu entendia que eu precisava fazer alguma outra coisa. Foi dali que eu, então, resolvi empreender. Então, diferente um pouco da estatística, a gente está falando de 77% hoje, as mulheres empreendem por necessidade. Eu fui por oportunidade. Tinha uma produtora de vídeo. Eu achava que só a produtora, era uma época, Patrícia, quando as empresas faziam aqueles vídeos carésimos, de 30, 40 mil reais, de 15 minutos. Eu falei assim, não dá pra gente ter só a produtora, a gente vai precisar criar um outro produto. E aí foi quando eu introduzi na empresa o Digital Sign, que são essas TVs que ficam dentro de elevadores. E aí a gente trouxe a TV Sena, Sena com C, porque o nome da produtora era Sena 7. E aí a gente se tornou a maior empresa de digital indoor. Hoje eu tenho a Rede Mulheres que Decidem, primeira escola do Brasil, 100% voltada para o desenvolvimento da mentalidade da mulher que empreende. Como que as mulheres participam? Pagando assinatura, mensalidades, como ela paga para o filho e para a escola. Ela vai lá e ela tem disciplinas, que ela estuda, que ela se desafia. A gente funciona 100% online. A gente tinha braços, eu tinha líderes, que a gente chamava de líderes, né, no Brasil inteiro. Eu tinha 45 lideranças, estava em 15 estados brasileiros, Europa, Estados Unidos. Olha, que incrível. Fazendo a metodologia. E tudo no presencial. Quando veio a pandemia, acabou. Tive que parar todo o processo de crescimento da empresa para poder olhar para as mulheres, porque as mulheres estavam adoecendo num nível absurdo. Pensa num período assim, onde eu me dedicava full time para cuidar de mulheres. Foi aí também que eu não percebi, mas eu também estava sendo curada. Eu também estava sendo cuidada, né? Claro. Com as minhas marcas, com os traumas que eu tinha. E aí, o que aconteceu foi que eu era daquela que, tipo, pedia microfone pra minha mãe. Eu era louca por microfone. Minha mãe não me dava microfone, ela me dava boneca. Aí eu pegava o rodinho de pia e entrevistava as bonecas, que eu queria mesmo era entrevistá-las. Ia pros aniversários das amiguinhas, tinha lá o pai, a mãe, a amiguinha e eu, em todas as fotos, em todos os vídeos. E aí a minha mãe falava assim, filha, pelo amor de Deus, para de ser Maria Aparecida, porque minha mãe, muito tímida, tinha vergonha desse meu comportamento. E no seu amor, na sua forma de educar, ela achava que estava me fazendo um bem. E aí, com todo respeito a esse nome, foi se criando uma crença muito grande, que eu só fui descobrir lá nos meus 30 anos, que isso se chamava crença. E aí, eu passei a minha vida inteira me escondendo. Eu falava com todo mundo. E quando eu cresci, eu me coloquei pra dentro. E aí, entrei em televisão muito novinha, e eu nunca quis ser jornalista. Mas eu olhava aquela coisa do estúdio, eu olhava e falava assim, um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou estar ali.